66 milhões de anos atrás, a Terra era um reino de gigantes. Paisagens majestosas se estendiam sob um céu que, sem que ninguém soubesse, guardava uma ameaça silenciosa. O mundo era deles, um império de milhões de anos construído sobre poder e domínio. Mas em um único dia, o destino do planeta foi reescrito. Um ponto de luz cruzou o céu, crescendo a cada segundo, transformando-se em uma estrela cadente de proporções apocalípticas. O impacto foi apenas o começo. O que se seguiu foi um mistério que permaneceu oculto por eras. Uma história de fogo, escuridão e sobrevivência. Este é o lado oculto da era dos dinossauros. Todos nós conhecemos a história principal. Um asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com a Terra, onde hoje é a península de Yucatán, no México. A cratera de Chicxulub é a cicatriz desse evento cataclísmico. A força do impacto foi bilhões de vezes maior que a da bomba atômica de Hiroshima. A colisão liberou uma energia tão colossal que vaporizou rochas, água e o próprio asteroide, lançando uma nuvem superaquecida de detritos na atmosfera. Terremotos de magnitude inimaginável sacudiram os continentes e tsunamis com centenas de metros de altura varreram as costas do globo, arrastando tudo em seu caminho. Para as criaturas próximas ao ponto de impacto, o fim foi instantâneo, uma aniquilação em uma fração de segundo. Mas para o resto do mundo, o verdadeiro terror estava apenas começando. A poeira e os aerossóis lançados na estratosfera envolveram o planeta em um véu de escuridão. O Sol desapareceu. Por meses, talvez anos, a Terra mergulhou em um crepúsculo perpétuo, um inverno nuclear que fez as temperaturas globais despencarem. As plantas, privadas da luz solar essencial para a fotossíntese, morreram em massa. A base da cadeia alimentar desmoronou. Os grandes herbívoros, como o Triceratops e o Edmontossauro, foram os primeiros a sentir os efeitos da fome, morrendo aos milhões. Sem suas presas, os predadores de topo, como o temível Tiranossauro Rex, seguiram o mesmo destino sombrio. O mundo dos gigantes estava faminto, congelando na escuridão. O impacto de Chicxulub foi, sem dúvida, o golpe fatal, o evento que selou o destino dos dinossauros não avianos. Mas essa é apenas uma parte da história. Havia outras forças em jogo, um crime com mais de um culpado. Do outro lado do mundo, no que hoje conhecemos como Índia, um inferno diferente estava se desenrolando. Os trapes do Deccan, um dos maiores eventos vulcânicos da história da Terra, já estavam em plena atividade muito antes do asteroide. Por centenas de milhares de anos, fissuras na crosta terrestre expeliram rios de lava que cobriram uma área do tamanho da França. Essas erupções não eram explosões violentas como as de um vulcão cônico, mas um vazamento constante e massivo de magma. A cada fluxo, gases tóxicos eram liberados na atmosfera em quantidades monumentais. Dióxido de enxofre e dióxido de carbono alteraram a química do ar e dos oceanos. O enxofre formava aerossóis que refletiam a luz solar, causando períodos de resfriamento. O carbono, por sua vez, um poderoso gás de efeito estufa, provocava picos de aquecimento global. Imagine um planeta já instável, com um clima oscilante e ecossistemas sob estresse. Os vulcões dos trapes do Deccan estavam lentamente envenenando o mundo. A acidificação dos oceanos ameaçava a vida marinha, enquanto as mudanças climáticas já dificultavam a vida em terra. Alguns cientistas defendem que os dinossauros já estavam em declínio antes do impacto. A diversidade de espécies pode ter diminuído, tornando-os mais vulneráveis a um golpe final. Então, o asteroide chegou. A teoria mais aceita hoje é a do golpe duplo. O vulcanismo enfraqueceu o planeta, preparou o palco para a tragédia. O impacto de Chicxulub foi o golpe de misericórdia, o evento que empurrou um ecossistema já cambaleante para o colapso total. O impacto pode até ter intensificado as erupções do Deccan, como um tremor global que sacudiu o sistema vulcânico, acelerando a liberação de lava e gases. Foi uma tempestade perfeita de destruição, vinda de cima e de baixo. Mas a narrativa da extinção não pode ignorar uma força ainda mais sutil e gradual. Mesmo sem vulcões ou asteroides, a Terra do final do Cretáceo estava mudando. Os continentes continuavam sua lenta dança, alterando as correntes oceânicas e os padrões climáticos. O nível do mar estava recuando, expondo vastas áreas de terra que antes estavam submersas. Isso mudou drasticamente os ecossistemas costeiros e fragmentou habitats. Espécies que antes prosperavam em planícies alagadas, agora enfrentavam ambientes mais secos e sazonais. A vegetação também estava em transição, com o surgimento e a expansão das plantas com flores as angiospermas, que
que transformaram as paisagens. Essas mudanças graduais, ao longo de milhões de anos, já estavam colocando pressão sobre muitas linhagens de dinossauros. Aqueles que eram altamente especializados em um tipo de alimento ou habitat específico eram os mais vulneráveis. A extinção em massa não foi um evento singular, mas o clímax de múltiplos fatores. Uma longa doença crônica, agravada por um ferimento catastrófico. O mundo dos dinossauros não terminou com um estrondo, mas com uma sinfonia de caos. E no meio desse apocalipse, enquanto os gigantes caíam, a vida encontrou um caminho. Este é talvez o maior mistério de todos. Não o que morreu, mas o que sobreviveu. Como, em um mundo de fogo, escuridão e fome, algumas criaturas conseguiram resistir? A resposta está no tamanho e no estilo de vida. Os sobreviventes eram pequenos, enquanto um T-Rex precisava de centenas de quilos de carne por dia. Um pequeno mamífero do tamanho de um rato podia sobreviver com insetos, sementes e raízes encontradas no solo coberto de detritos. Eles viviam em tocas, abrigos subterrâneos que os protegiam do calor inicial do impacto e do frio subsequente do inverno nuclear. Eram criaturas adaptáveis, generalistas, capazes de se virar com o pouco que o mundo devastado tinha a oferecer. Nossos próprios ancestrais estavam entre eles, pequenos seres peludos que se escondiam nas sombras dos dinossauros e que de repente viram o mundo se abrir para eles. Mas os mamíferos não foram os únicos a herdar a Terra. Um grupo de dinossauros também sobreviveu. Eram pequenos, emplumados e já haviam conquistado os céus. Estamos falando dos ancestrais das aves modernas. Seu tamanho reduzido, metabolismo rápido e a capacidade de voar longas distâncias em busca de refúgios e comida foram suas chaves para a sobrevivência. Enquanto seus parentes gigantes pereciam em terra, esses dinossauros avianos encontraram nichos onde a vida ainda era possível. O bico, uma adaptação incrível, permitiu que muitos deles se alimentassem de sementes, um recurso que permaneceu abundante no solo por muito tempo após a morte das plantas. Crocodilos e tartarugas também resistiram, criaturas aquáticas que podiam tolerar longos períodos sem comida e encontrar refúgio em rios e pântanos. Ecossistemas que se recuperaram mais rapidamente do que os terrestres. A extinção não foi um apagão completo, mas uma filtragem brutal. Ela eliminou os dominantes, os especializados, e abriu espaço para os pequenos ou os adaptáveis, os oportunistas. Das cinzas do velho mundo, um novo começou a surgir. Com o desaparecimento dos grandes dinossauros, uma infinidade de nichos ecológicos ficou vaga. Foi o início de uma nova era, a era dos mamíferos. Livres da pressão da predação dos répteis gigantes, nossos ancestrais saíram de suas tocas e começaram a se diversificar de uma forma explosiva. Em poucos milhões de anos, um piscar de olhos em tempo geológico, eles evoluíram para ocupar todos os ambientes. Surgiram mamíferos corredores nas planícies, escavadores no subsolo, nadadores nos oceanos e, eventualmente, primatas que subiam nas árvores. A extinção dos dinossauros não foi apenas um fim, mas um reinício. Uma reinicialização do sistema operacional da vida na Terra, que permitiu que uma nova linhagem, a nossa, ascendesse ao domínio. A história da extinção dos dinossauros é um lembrete profundo da fragilidade e da resiliência da vida. Mostra como eventos cósmicos e geológicos podem remodelar um planeta inteiro em um instante. Mas também revela que mesmo na mais profunda escuridão, a centelha da vida persiste, se adapta e floresce novamente. O mundo que conhecemos hoje, com sua incrível diversidade, foi moldado diretamente por essa catástrofe de 66 milhões de anos atrás. Cada pássaro que voa no céu é um descendente direto dos dinossauros, um fantasma vivo de um mundo perdido. E nós, humanos, só existimos porque os gigantes caíram. O lado oculto da era dos dinossauros não é apenas sobre morte e destruição, mas sobre o renascimento e a oportunidade que surgem do caos. Obrigado por explorar este mistério conosco. Se você gostou desta viagem ao passado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!